Olá, pessoal. Eu vim tirar uma dúvida aqui das pessoas que me perguntam, né, sobre o que exatamente é a ortomolecular, do que ela se trata, tá? Bom, a ortomolecular, na verdade, ela é uma ciência que se utiliza de nutrientes para corrigir ou tratar algumas funções, né, no nosso corpo. A gente consegue controlar doenças, prevenir, otimizar funções bioquímicas e metabólicas através dela. Vou explicar mais ou menos, né, resumidamente, como que a gente trabalha com a ortomolecular. A partir dela, a gente olha o paciente em um contexto bioquímico mais profundo. Tá? Quando você faz, por exemplo, um exame de sangue, ele vem com aquela clássica faixa de referência, né? Vou dar um exemplo para vocês, um nutriente que eu trabalho bastante, que eu trabalho com dieta vegana, né? Eu sou vegana também. Então, a vitamina B12, tá? A gente ainda vai falar especificamente sobre ela, é um assunto bem extenso. Mas a faixa dela, né, quando você faz o exame de sangue, ela vai de 180 até 900, dependendo aí da referência do laboratório. Imagine que é uma faixa muito grande, né? Quem tem 180 não está igual a quem tem 900. Então, esse é o exemplo da vitamina B12. A gente tem o zinco, que na faixa aí vai de 70 a 140, 120, dependendo do laboratório. Então, a gente tem isso para vitaminas, para minerais e para os exames clássicos de glicose, colesterol, enfim. Mas trazendo para o olhar de vitaminas e minerais, né, que a ortomolecular trabalha com esses nutrientes, a gente tem essa faixa, só que essas faixas de referência, elas foram criadas com estudos onde eles viram o que era adequado para a maioria da população. Né? Adequado num nível mínimo metabólico funcional e máximo onde não causaria toxicidade ali aquele nutriente no sangue da pessoa, tá? Por assim digamos, de uma maneira didática. Então, eles criaram essa faixa de referência, porém, a ciência está sempre em evolução. Então, os estudos mais recentes, eles começam a questionar quais seriam os parâmetros ótimos para esses nutrientes no teu sangue. Né? E não somente você ter esse exame dentro da faixa de referência, você ter uma B12 de 200, por exemplo, um zinco de 70, que já está dentro da faixa de referência, porém você está próximo ao mínimo, pode te colocar em certo risco. Tá? Então, por exemplo, o zinco, que é um mineral fundamental para a imunidade, a vitamina B12 atua muito em memória e concentração, a gente tem ela atuando aí na transmissão de impulsos nervosos. Então, por exemplo, voltando para a B12, a gente tem aí os trabalhos mais recentes sugerindo que o mínimo seria 350, que os sintomas de deficiência já se manifestariam com ela abaixo de 350 e o ideal acima de 490, tá? Porém, também não é para ficar muito além. A gente tem alguns outros questionamentos na ciência, como por exemplo para gestantes, pacientes com câncer, a gente tem algumas contraindicações. Então, a ortomolecular é muito mais profunda que isso, tá? Então, a gente tem as faixas de referência, que é o que a ciência clássica trabalha, e a gente tem os parâmetros ótimos. Então, se eu te coloco dentro de um parâmetro ótimo para esses nutrientes, eu otimizo as funções para as quais esse nutriente trabalha, atua na tua célula. Então, na B12, no caso da memória, o zinco para a imunidade e outras coisas, tá? Vitamina D, que a gente tem aí a referência que a partir de 20 estaria adequado, mas a gente tem muitos questionamentos. A ciência ainda não é unânime a respeito disso, né? Mas a gente já tem alguns questionamentos sugerindo minimamente 30 ou 40, né? A gente já tem até algumas terapias que utilizam megadoses. Então, a gente tem todas essas vitaminas com parâmetros ótimos. Então, por exemplo, doenças autoimunes, quem tem, a vitamina D é fundamental que não esteja lá embaixo. Então, a gente tem esses parâmetros ótimos, certo? E quando você otimiza esses nutrientes no teu corpo, você dá substrato para a tua célula trabalhar melhor. Então, essa é a visão da ortomolecular. Qual a diferença do médico ortomolecular para o nutricionista ortomolecular? São as dosagens. Tá? O médico ele pode trabalhar com dosagens bem mais altas e o nutricionista tem algumas limitações de dosagens, então ele trabalha gerenciando junto com a alimentação. Afinal, a principal ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento, porque não adianta você suplementar todos os nutrientes que vão melhorar a imunidade ou que vão, né, fazer uma série de coisas
mas você tem uma alimentação inadequada. Se você tem uma alimentação inadequada, você não tem um intestino plenamente saudável para absorver esses nutrientes que você está suplementando. Uma outra observação sobre essa questão de suplementação é que nutrientes não são iguais. Então, você comprar um polivitamínico não quer dizer que você está usando esses nutrientes, tá? Primeiramente, que as dosagens geralmente são muito baixas e a forma bioquímica geralmente é pouco biodisponível. A gente tem várias formas. Magnésio, eu tenho treonato, eu tenho glicina, eu tenho cloreto. Para que eu quero magnésio para você? Para ansiedade, eu vou usar treonato, né? Então, depende muito. Então, a ortomolecular não olha só os nutrientes. Ela olha a estrutura bioquímica do nutriente, a estrutura molecular, na verdade, né, desse nutriente que vai ser suplementado. E a sinergia entre esses nutrientes. Então, por exemplo, quando você suplementa a vitamina D, você aumenta muito a absorção de cálcio da tua dieta. E esse cálcio, ele precisa ir para a matriz óssea. Senão, você tem risco de calcificação de tecidos moles, por exemplo. Então, a gente tem uma proteína chamada osteocalcina que leva esse cálcio para dentro da matriz óssea. E ela é dependente de vitamina K2. Então, na ortomolecular, a gente geralmente associa essas duas vitaminas. Isso eu te dei só mais um exemplo de sinergia, tá? Então, a gente precisa ver alguns nutrientes que você suplementa podem depletar outros, como é o caso da razão cobre, ferro e zinco. Então, se você suplementa zinco, você tem que ficar olhando como que está teu estoque de ferro, que não se vê no hemograma. A gente vê em vários exames, dentre capacidade total de ligação de ferro, ferritina, saturação de transferrina e por aí vai. Vocês podem ver aqui no meu IGTV sobre a live de anemia. Eu falo um pouco desses exames, tá? Na parte de ferro. Então, é um assunto bem extenso, tá? Então, assim, faz muita diferença. Transtorno de ansiedade, por exemplo, pode ser tratado com ortomolecular. A gente tem a vitamina B6, que atua para essa questão, né, de ansiedade, de depressão. E aí, qual forma de B6 eu vou dar? O piridoxal 5-fosfato, por exemplo, é uma forma ativa, né? E qual dosagem? Tem que ter cuidado, excesso de B6 é tóxico. Então, isso tudo vai ser avaliado. Eu posso dosar a vitamina B6 no seu sangue e, a partir daí, determinar. Uma coisa muito importante, um bom ortomolecular não vai começar a suplementação sem fazer o teu painel dessas vitaminas e minerais. Afinal, você pode ter uma excelente absorção de um nutriente e eu te suplementar e você já está com um parâmetro ótimo no teu sangue. Eu vou subir demais. E excesso de vitamina, não é bom. Excesso também é tóxico. Então, eu faço um exame recente. Afinal, o seu exame de 2 meses atrás das vitaminas não tem mais nada a ver com o que está no teu sangue hoje. Então, o exame o mais recente possível. Então, passe primeiro pelo ortomolecular, ele vai te avaliar e aí vai ver quais exames ele vai precisar pedir. E aí, com base no exame recente e na tua clínica, na tua dieta, porque às vezes você ingere bastante, por exemplo, folato na dieta, eu não vou precisar te suplementar. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Com base no exame recente é que a gente vai determinar as dosagens, as associações, com base no teu objetivo e na tua clínica, a forma molecular vai ser determinada desse nutriente, né? O tempo vai ser determinado, quanto tempo você vai utilizar, tá? E aí depois você vai ter que repetir o exame. Terminou a suplementação? Era um mês? Eram 3 meses? Repete-se o exame. Afinal, se tinha algum nutriente baixo no teu sangue e a gente deu uma dose para ele subir, a partir do momento que ele sobe, ou eu suspendo ou eu desço a dose para manutenção. Porque senão a gente brinca de gangorra com o paciente. Sobe e desce, sobe e desce. Você corrige deficiência nutricional, vai lá para cima, para de tomar, cai tudo de novo, volta a estaca zero. E isso não pode acontecer. Então, na ortomolecular, você faz o exame recente, programa dose, associações, tempo, como isso vai ser usado, programa quando o exame vai ser repetido e quais são. Eu nunca peço todos de novo, a gente pede que viu alguma alteração. Vai depender também do poder aquisitivo do paciente, é claro, uma pessoa que vai pagar os exames, você não vai fazer o painel completo, senão ela vai gastar R$2.000 de exame, a gente tem que ter noção também. Então, tudo isso vai ser avaliado, tá? Dependendo da clínica dela, a gente determina os mais importantes, tem alguma doença, um histórico familiar, a dieta mostra alguma inadequação que puxa para algum nutriente. Então, para determinar-se os exames,
tudo isso é levado em consideração. Então é por isso que é importante você primeiro passar pela consulta para depois fazer o exame. Porque com base na consulta o profissional vai saber quais exames ele vai pedir para o seu caso, certo? Então, suplementou, repetiu o exame, aí vai ser gerenciado novamente. Viu que ainda tem alguma deficiência? Não absorveu o suficiente, sobe a dose. Já corrigiu a deficiência, desce a dose. Ah, tinha 3 deficiências, 2 corrigiu, suspendo, uma não, absorveu pouco, subo a dose. Ou ainda quase corrigiu, mantém nessa mesma dose por tanto tempo. Isso é um trabalho bem complexo e contínuo. Então, enquanto houver deficiência, o seu profissional vai determinar. Vai repetir o exame a cada 2 meses, 3, até corrigir. Quando eu digo deficiência, tá? Eu tô falando pro padrão ortomolecular, não tô falando de faixa de referência. Tô falando do padrão ótimo que a gente trabalha para essas vitaminas e minerais. Então, enquanto tiver deficiência, cada profissional trabalha de uma forma. Procure saber como o profissional que você vai se consultar trabalha. Então, eu geralmente coloco 2, 3 meses, 4, né? Isso vai ser avaliado. E aí, quando eu repetir o exame, se não tem mais deficiência a cada 6 meses, uma vez ao ano, né? Suspende a suplementação e faz de novo daqui a 3 meses para ver se sem a suplementação só a dieta segurou aqueles nutrientes, ou se você tem uma baixa absorção, a gente precisa voltar a suplementar. Então isso é muito individual, dosagens são muito individuais, afinal uma pessoa pode responder com 3 microgramas de vitamina B12, enquanto outra pode precisar de 1000 microgramas. Isso é muito individual. Existem até alguns protocolos, mas sinceramente, a maioria das pessoas tem perfis diferentes. Existem até alguns testes genéticos que mostram fenótipos que influenciam na sua capacidade de absorver vitaminas e minerais. Aqui no consultório, por exemplo, eu trabalho com a Gênesis, então você faz esse exame, ele mostra, ó, sua capacidade de absorver vitamina A é alta, é baixa, é intermediária, e assim para todas as vitaminas e minerais, né? Ou não todas, mas a grande parte delas, esses exames avaliam. E geralmente bate. Quando você tem um fenótipo que faz com que você tenha baixa absorção de B12, você vai precisar às vezes de 500, 1000 microgramas. 3 não vai ser suficiente. Eu tenho pacientes que respondem com 3, eu tenho pacientes que respondem com 1000. Então, sem precisar fazer o teste genético, tá, gente? A gente vê isso fácil com bioquímica recente, suplementação e novo exame. Fácil ver como que foi a tua absorção. É claro que tudo isso, a estrutura bioquímica, a estrutura molecular tem que ser bem gerenciada. Como que vai ser utilizado, se vai ser com alimento, sem alimento, as associações que vão ser feitas. Porque se não for uma orto bem feita e você repete o exame, o profissional pode achar que você não absorveu bem, quando na verdade não foi bem gerenciada. Então é muito importante também você ouça o profissional com relação ao local onde você vai manipular esses suplementos. Precisa ser uma farmácia de confiança, né? Afinal, a manipulação ela é um trabalho que exige ali um bom profissional fazendo. Então, na hora de aviar esses suplementos, né? Fazer efetivamente a cápsula em si, tem que ser bem gerenciado isso também. E aí, se você é vegano, igual a mim, a gente vai pedir em cápsula vegetal para não vir em cápsula de gelatina. Então, tudo isso, gente, é bem avaliado e é muito, muito, muito individualizado, tá bom? Agradeço a atenção de vocês aí no vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!